aí, galerinha, estamos aqui na terceira temporada, Comunidade Plus. Estou com os brothers aqui, Felipe e Felipe. É isso aí. Moço, vamos lá. Com um papo super interessante hoje, falando sobre restituição, mas antes, pergunta na tela. Sinto que preciso colocar a minha vida em ordem. Qual o primeiro passo para eu acertar as minhas contas com Deus? Olha aí. Sensacional. Primeiro passo para acertar a vida com Deus, eu acho que tem que dar alguns passos. Mas quero ouvir meus brothers aí, Felipe, liga lá. Eu acredito muito no arrependimento de Zaqueu, né? Não é só você pedir perdão a Deus, mas é você restituir. Então, se você fez algo, né? Se você errou, restituir de alguma forma, porque é o arrependimento sincero. Não só da boca para fora, mas também o arrependimento sincero você demonstra isso através de ações. Então, não fala assim, Felipe, me perdoa, né? Se eu tirei uma coisa de você, mas eu também devo restituir. Eles vão falar um pouquinho sobre isso essa semana também, né? Legal. É isso aí. Eu acho uma coisa assim bem interessante do mundo de Levítico. É o mesmo mundo ali de Êxodo, Números, Deuteronômio. Deus, ele sabe que ele tem que entrar no nível das pessoas. Então, você vai ver muitas coisas ligadas a contratos. Por exemplo, não cobiçarás a casa, a mulher do teu próximo. Por que a mulher entra ali? Não é porque ela é um objeto. Porque no mandamento do sábado, homem e mulher como iguais, né? Lembra-te do de sábado, não está ali você homem, você mulher. Mas a mulher entra e não cobiçarás porque o casamento era um contrato comercial. Então, por isso está ali o mandamento. E quando Levítico começa a trabalhar a questão de restituição, ele entende de que nos nossos relacionamentos sociais, assim como em relacionamentos comerciais, pessoas ganham e pessoas perdem. Dependendo do tipo sabe, carga emocional que eu devoto, que eu retiro, que eu prejudico. Então, assim, quando o Levítico trabalha a questão da mudança, ele trabalha com a ideia de restituição. Por quê? Eu defraudei alguém teve uma perda. Então, lá em Levítico 5 mesmo, vai falar assim, olha, você vai ter que devolver 1/5 a mais, 25% a mais. Por quê? Se você roubou alguém, aquilo que era importante para a pessoa, ela deixou de usufruir. Então, assim, acho que eu estou disposto a reparar. É uma coisa que a gente tem que pensar, que é o que vem de Zaqueu. Sim. Eu estou disposto a encarar o relacionamento com as pessoas como a vida real, que pessoas tomam prejuízo, que pessoas ganham com o convívio comigo, e de fazer o possível para poder, sabe, dar certo. E olhando assim para a pergunta que foi feita, eu penso assim, que no exemplo de Zaqueu, né? Se a pessoa está disposta a restituir aquilo que ela defraudou, aquilo que, né, se tomou posse sem lhe pertencer, eu penso que duas dicas aqui, dois passos seriam muito importantes. Uma é você não ficar se culpando, porque muitas pessoas querem fazer as coisas acontecer, querem restituir, querem repor aquilo que foi perdido ou foi pego sem, né, a devida autonomia. Eu penso que o primeiro passo que a pessoa tem que dar é assim, não ficar se culpando quanto ao passado. E um segundo passo também muito importante é você se fazer aquilo que você se propôs a fazer. Porque quando eu pego o exemplo de Zaqueu, o camarada falou assim, cara, esse é o encontro que vai marcar minha vida. Então ele toma uma decisão em dar passos para estar nesse encontro com Cristo. E o segundo é o seguinte, ele colocou isso no coração e ele foi lá para fazer. Os obstáculos, eles sempre vão existir, mas, por exemplo, a multidão era obstáculo para Zaqueu, por exemplo, mas ele vai, passa por cima dessa montanha, sobe na árvore, ele quer ter um encontro. Então, eu acho que não tem que ficar remoendo o passado, dar passos para o futuro e com o propósito de fazer aquilo que se propõe no coração. Não tinha como ele voltar no tempo, né? De não ter pego o que ele pegou, de fato, o exemplo de Zaqueu. Mas ele entendeu, ele reconheceu a culpa dele e agora ele falou, agora eu tenho que resolver isso. Né? Não adianta só pedir perdão a Deus também. Então, no caso dele, além de se arrepender, pedir perdão a Deus, ele também foi e devolveu, né? E mais ainda, né? Para reparar o que ele havia feito. Se eu não me engano, o 4 vezes mais era quando alguém roubava, um roubo assim bem sinistro mesmo. Ele vê a fraude como, sabe, nossa, um crime hediondo e tal. Eu acho que um problema muito grande quando a gente pensa em restauração, limpar a ficha, é que assim, no sistema de Levítico, você tinha que fazer algo. Sim. Não é uma salvação pelas obras, mas também nessa coisa de que, basta bons sentimentos, né? Deus sabe no meu coração e eu fico na minha. E eu posso fazer alguma coisa para reparar.
Então, assim, quando você no Antigo Testamento, você tinha que pegar um cordeiro, levar lá na frente, imagina todo mundo faz, pô, o Felipe vacilou, né? O que que ele fez dessa vez? Mas não, eu sei que eu vacilei. E acho que a primeira coisa é a gente, cara, a gente parar de jogar a culpa nos outros. Sempre é de alguém. Zaqueu poderia ter feito isso, né? Sim. Ah, o sistema, né? É porque você sabe como é que é, as pessoas e tal. Apareceu do nada na minha conta um amigo e ele fala: Não, cara, errei e eu vou fazer algo quanto a isso. Quantas pessoas que estão vendo a gente hoje têm essa postura quando são, sabe, descobertas no erro? Agora, dá pra dizer que houve esse verdadeiro arrependimento? Tem uma frase que diz assim: o verdadeiro arrependimento é quando há sincera restituição. Dá pra gente colocar isso no coração e pensar que, por exemplo, na experiência de Zaqueu e tantos outros que fizeram alguma coisa errada, eu não vou pensar assim só na parte financeira. Eu vou pensar em todo momento em que você fez algo que você não está bem, que você precisa acertar as contas com Deus, e o arrependimento ele precisa estar no coração de maneira sincera. Todas essas pessoas que tratam o assunto com seriedade, eu creio que é o verdadeiro arrependimento, é quando Deus aceita. Então, verdadeiro arrependimento, sinônimo de sincera restituição. Podemos dizer assim também. Com certeza. Não existe, não posso falar, eu me pedi perdão, né? Mas se as minhas ações não demonstrarem realmente que eu estou arrependido e de alguma forma, se eu te lesei, eu posso de alguma forma poder restituir ou ajudar isso, né? Então tem que ir na prática também, né? Galerinha, o tema ficou interessante, mas a galerinha vai curtir isso daí, quem sabe lá na Agora, base quero de saber quando 148. é que você sujou a sua